E aí, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Anti-Herói. Muito bem-vindo, meus anti-heróiers. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouco sobre o quadro novo do canal. Mais um, né? E no primeiro vídeo que eu postei aqui, eu falei um pouco sobre coisas diferentes que eu queria trazer pro canal. E uma delas vai ser esse quadro pra eu estar atualizando vocês sobre notícias que tenha saído sobre obras literárias, adaptação e tudo mais. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se não for inscrito no canal ainda, já aproveita e se inscreve aí embaixo nesse botãozinho vermelho, porque vai estar me ajudando muito. Ainda mais que eu tô recomeçando aqui com esse canal e as coisas que eu já fazia aqui no YouTube há um tempo. Já expliquei pra vocês o motivo. Vou até tentar deixar no card aqui o vídeo que eu falo sobre tudo mesmo, sobre o que rolou e tudo mais. Curte esse vídeo se vocês gostarem, vai me ajudar muito mesmo. E deixa um comentário aqui embaixo pra gente poder conversar um pouquinho sobre o que vocês têm achado das notícias que têm saído, sobre as atualizações que têm saído, que estão mais literária e adaptações e tudo mais. Nesse vídeo eu acabei falando com vocês um pouco também sobre como eu ia focar um pouco mais em Percy Jackson por conta da série de TV que ia sair e as notícias que tem saído sobre a série. Então nesse vídeo em questão vai ter bastante coisa sobre Percy Jackson, mas tem sobre uma outra série específica que eu gosto muito e vocês vão adorar saber também, eu acho. O roteiro ficou simplesmente com 5 fucking páginas. Eu tentei diminuir, era 6, aí eu diminui pra 5. Então assim, vou tentar ir direto ao ponto e falar um pouco mais rápido pra não ficar um vídeo gigantesco. Tô aqui com a minha Pepsi, tô com uma camisa que ela é azul, verde, sei lá o que. Não foi proposital, não é se cair, né? Azul, Percy Jackson, é sobre isso e tá tudo bem. Espero que vocês gostem. O nome desse quadro novo aqui vai ser Giro Literário, porque assim, os meus inscritos fiéis, que a gente tem o grupo, eles fazem tudo. Tamara, obrigado, te amo. É isso, então vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Tem muita coisa, vamos lá. Bora! Vamos lá então, tem bastante coisa legal que tem saído sobre a série de Percy Jackson, que vai ser uma adaptação dos livros da série Percy Jackson e os Olimpianos. Vai ser adaptado pelo Disney Plus. Então tem muita coisa muito legal e eu tô muito empolgado pra ver logo, pra ver as coisas acontecendo e criando forma. Não se esqueçam de ativar as notificações aqui do canal, que sempre que sair alguma coisa, pode ser que eu grave um vídeo, já poste pra vocês, aí vocês vão conseguir receber o aviso e tudo mais, ok? Bora. Depois que a gente teve o anúncio de que Percy Jackson e os Olimpianos finalmente teriam uma adaptação fiel feita pelo Disney Plus, acho que uma das notícias, assim, principais ansiedades dos fãs era em saber quem iria interpretar o trio principal e acho que principalmente o próprio Percy Jackson, né? E assim, no dia 11 de abril a gente teve o anúncio oficial, finalmente, de quem interpretaria o nosso cabeça de água favorito, o Percy Jackson. E o nome dele é Walker Scobell, ator que ele era conhecido já pelo papel, né, que ele fez no filme Projeto Adam. O autor Rick Riordan, ele acaba mencionando o quanto que o Walker, ele impressionou a todo mundo com as audições dele, e aí ele se mostrou também ter todas as características que eram necessárias pra ele estar vivendo o nosso herói, né, o Percy Jackson. Aí no dia 5 de maio a gente teve finalmente o anúncio do nosso trio completo, né, com o Percy, a Annabeth e o Grover revelado para, como o próprio Rick Riordan acabou dizendo, essa perigosa, mas emocionante missão conhecida como Percy Jackson e os Olimpianos, a série de TV. Grover Underwood, o ator Arian Sinhadri, ele se mostrou ser uma pessoa incrível e já nas audições ele conseguiu impressionar a todos que estavam ali. Eles se divertiram muito com Arian e eles conseguiram perceber toda a entrega que ele tinha, toda a doçura e toda a vibe mesmo do Grover que ele tinha e que também era muito necessária para ele estar vivendo esse personagem. E o Rick também acabou falando que a magia que eles vão usar para dar as pernas de bode pro sátiro no Arian vai ser algo assim que a gente nunca viu, vai ser muito incrível. Annabeth Chase. De todas as escolhas que eles tinham pro papel da Annabeth, o Rick falou que a Lia, ela se tornou a favorita dele muito rápido. De acordo com ele, a Lia, ela é uma atriz incrível, que ela vai conseguir passar pra gente e fazer a gente sentir várias sensações em uma única
cena. A Lia é exatamente do jeito que ele imaginava a Annabeth nos livros. Forte, esperta e corajosa. Uma verdadeira filha de Athena que não tem muita paciência por um certo cabeça de alga aí. E observando ela atuar com o Walker e com Elian, ele viu a Annabeth ganhar vida. Isso me deixa muito empolgado. Na semana do anúncio oficial dos atores que iriam interpretar o trio principal da série Percy Jackson e os Olimpianos, muito se falou e muito foi comentado sobre as características físicas dos atores comparadas com os personagens. Algumas dessas críticas feitas sobre essas características, principalmente sobre a Lia sendo uma atriz negra interpretando a Annabeth, que é uma personagem descrita como branca nos livros, esses comentários acabaram passando um pouquinho do limite do "é só a minha opinião". Então o Rick acabou se pronunciando e dizendo algumas coisas sobre que pra ele encontrar os atores certos pra esses personagens nunca foi sobre a cor dos olhos da pessoa, ou a cor da pele, ou a cor do cabelo, ou qualquer característica do tipo, né? Mesmo que nos livros esses personagens fossem descritos de tal forma. Nos filmes de Percy Jackson, principalmente no primeiro, a Annabeth, ela se tornou uma morena ao invés de loira. Mas o Rick Riordan fala que esse nunca foi o principal problema pra ele não gostar das adaptações feitas em filme. Sobre os outros personagens que ainda vão vir no elenco e ser revelados, enfim, ter o anúncio, o Rick falou que ele tá totalmente inserido nas escolhas. Sem contar que o Rick Riordan, ele é o produtor executivo da série, então tudo que tá acontecendo referente a escolhas e coisas que precisam acontecer na série estão passando por ele. Então todas as escolhas, todos os anúncios, tudo que foi escolhido foi aprovado por ele. E a primeira temporada da série vai adaptar o livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios, porém de uma forma muito mais aprofundada do que é nos livros. E isso é algo incrível, porque eles vão tratar muito mais sobre o universo, vão explorar muito mais do que o que a gente conhece ali só além dos livros. O papel do Rick Riordan ali nas reuniões que tem acontecido é mais pra coisas gerais, do tipo como tal coisa deve ser, como acontece nos livros, como os personagens reagem a essas coisas, sabe? Durante algumas semanas atrás, o Rick Riordan junto com o diretor James Bobbin, eles têm visitado alguns lugares em Vancouver, onde a série vai ser gravada, pra ver alguns lugares que podem ser usados nas filmagens da série. O Rick falou também como os três atores principais, eles se juntaram muito rápido, sabe? Eles se juntaram como uma equipe mesmo, como um time, e como eles têm praticado para cenas de luta, esgrima, eles têm estudado mais sobre mitologia grega e sobre os próprios personagens deles também. E isso é muito legal, porque eles já de cara tiveram uma certa sintonia que os personagens vão precisar também, sabe? Então é bem divertido ver e saber um pouco mais sobre isso. Ele fala também sobre a empolgação de cada um desses atores e como o elenco que a gente tem é nada mais, nada menos do que semideuses mesmo, sabe? E isso é incrível, gente. O Rick também fala como as escolhas dos atores foi 100% feito por ele, como foi, tipo, unicamente escolhido por ele, e ele não poderia estar mais feliz pelo... Durante algumas semanas, o assunto sobre a Lia ser uma atriz negra e interpretar a Annabeth, que é uma personagem branca, ele ficou muito em alta, rolou muito, voltou muitas vezes. E com isso, o Rick também teve que se pronunciar sobre o assunto algumas vezes sobre essa questão toda que tava rolando. Inclusive ele acabou falando um pouco sobre os olhos de Annabeth. Aí tem uma curiosidade que o Rick explica que na citação os olhos cinzas de Athena, ela não se traduz necessariamente como os olhos têm numa única e exclusiva cor. Ele diz ter gostado da ideia de ter olhos cinzas tempestuosos, tanto que ele sempre descreveu ela assim nos livros. Mas o termo grego antigo, ele também pode ser traduzido como olhos brilhantes, como um sábio, e ainda uma dessas palavras gregas significam coruja, ou pássaro sagrado de Atena. Em outras palavras, Atena tem os olhos brilhantes como uma coruja. Então ele acaba dizendo que os olhos não precisam ser necessariamente cinzas, e provavelmente a Annabeth da série não vai ter. Lia e o racismo contra a nossa Annabeth. Tanto Rick Riordan quanto a sua esposa Becky, eles deixaram bem claro algumas vezes que a Lia, ela é a nossa Annabeth.
e as pessoas precisam aceitar isso. No dia 10 de maio, o Rick Riordan ele fez um post super importante e necessário em seu site sobre todos os comentários maldosos, problemáticos e racistas envolvendo a Lia como a intérprete da personagem Annabeth na série. Ele fala principalmente como é triste ter que ler certas coisas e como é triste ele ter que escrever um post falando sobre essas coisas que as pessoas têm falado, sobre a escalação da Lia na série e sobre as pessoas que teve algum tipo de problema com isso. O Rick fala como a resposta pra Lia no elenco foi extremamente positiva e como ela tem tanto entusiasmo e tanta vontade e muito da força da Annabeth pra tá fazendo a personagem na série. Ele fala como ela vai ser um modelo pra novas gerações de garotas que vão poder ver na Lia e nessa Annabeth o tipo de heroína que elas mesmas gostariam de ser, sabe? Caso alguém ainda tenha algum tipo de problema com o elenco, ele fala que essas pessoas têm que falar e culpar somente ele, porque é extremamente errado você xingar, assediar ou fazer qualquer coisa do tipo com uma criança online. Sim, vocês esqueceram que eles são crianças de 12 anos, de 13 anos, gente. São crianças. Ele falou como os comentários sobre a Lia têm sido totalmente fora de linha, fora de qualquer tipo de discussão, e isso tem que parar. Ele fala que como autor, ele estava procurando os melhores dos melhores atores para interpretar e dar vida aos personagens. E a questão da aparência física deles era algo muito secundário, assim, para ele. O Rick fala também como o processo para a escolha dos atores foi demorado e como foi grande, assim, esse mesmo processo, sabe? Para eles conseguirem encontrar os atores melhores dos melhores. E eles conseguiram isso. Então, sim, a Lia é a Annabeth Chase. Aí ele falou também um pouco sobre as pessoas que se sentiram ofendidas por serem chamadas de racistas. E que elas falavam, né, que querer um ator fiel às descrições que estão no livro não é ser racista. Vamos lá, você tá bravo, chateado ou decepcionado por um ator negro ter sido escalado para interpretar um personagem que é descrito como branco nos livros. Você descartou todo o trabalho e todo o estudo da Lia para conseguir aprimorar todo o talento que ela já tinha. Você se recusa a acreditar que a escolha dela pode ter sido por puro mérito dela. Sem nem ter visto ela desempenhar o papel dela ainda, você já pré-julgou. Decidiu que ela foi contratada apenas para cumprir algum tipo de cota ou ter a presença de diversidade na série. Vocês decidiram que ele, como um autor branco, nunca escolheria uma atriz negra para interpretar uma personagem que é descrita nos livros como sendo aparentemente branca. Vocês estão se recusando a acreditar no próprio autor, o cara que escreveu o livro, em todas as vezes em que ele fala que esses atores são perfeitos para interpretar os personagens e são perfeitos para esse papel pura e exclusivamente por conta do talento deles. Quando você decidir ver a Lia como a Annabeth, ela vai se tornar exatamente da forma como você imaginava ela lendo os livros. Supondo que você dê essa chance, mas vocês estão se recusando a acreditar que isso possa ser verdade. Você está julgando a escolha dela para viver a personagem pura e exclusivamente por conta da aparência física dela. É uma garota negra interpretando alguém que é descrito nos livros como uma personagem branca. Isso é racismo. O Rick fala que a principal mensagem de Percy Jackson sempre foi que a diferença é a força. Há poder na pluralidade. As coisas que nos diferenciam uns dos outros muitas vezes são as nossas próprias marcas de individualidade. Você nunca deve julgar alguém por conta de quanto ela se encaixa por noções preconcebidas por você. Aquele garoto divergente, reprovado em não sei quantas escolas, ele pode muito bem ser um filho de Poseidon, sabe? Todo mundo tem o direito e pode ser um herói. E se você não entende isso, se você ainda tá chateado com os atores escolhidos pro elenco, pra formar o trio principal da série, então sinto muito, mas você não aprendeu nada além dos livros e não importa quantas vezes você leia eles,
você vai continuar não entendendo nada. O Rick deixa claro que essa vai ser uma adaptação de que ele sente muito orgulho e que honra totalmente o espírito que tem Percy Jackson e os Olimpianos. E que as crianças de todo mundo, elas podem continuar se vendo como um herói do acampamento meio sangue. E colocando aqui sobre uma opinião própria minha e algo que eu penso muito, é que essa questão da Lia sendo uma atriz negra, interpretando uma personagem aparentemente branca, é muito de algo que aconteceu um tempo atrás, quando foi anunciado também que teria uma peça de teatro sobre Harry Potter, né? Que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. E aí escolheram uma atriz negra para interpretar a Hermione e a filha dela, e que aparentemente as pessoas sempre viram essa personagem como branca, mesmo que eu lembre, assim, não ter sido tão especificado a cor da pele da personagem. É algo que tá rolando agora e que deixa muito triste, porque algo que eu penso é que, assim, a gente já passou a vida inteira vendo pessoas brancas interpretando papéis grandes e tendo o centro ali da atenção e enfim, a gente, assim, a nossa cor, a gente também merece ser visto, ser representado nesses personagens grandes e que tanta gente gosta, e também ter o direito de se ver como um super-herói, ou enfim, se ver em um universo bruxo, que seja, sabe? Então é algo que algumas pessoas ainda não entendem, que não estão preparados para essa conversa, mas ela precisava acontecer. Temos um Kieron. A senhora Becky Jordan acabou deixando uma pista. Ela revelou assim no Twitter que eles já tinham um ator escolhido para interpretar o Kieron. E assim, surto, gente. A Beck acabou revelando no Twitter que essa semana que passou agora, eles fizeram uma mesa de leitura pra série de Percy Jackson, e que o ator que foi escolhido pra interpretar o Kieron, ele começou a rir, muito do nada, assim. E ela diz estar muito animada com a escolha desse ator. E aí todo mundo surtou, tá todo mundo querendo saber quem é, e a gente ainda não sabe quem é, mas a gente sabe que existe um ator já. E a gente viu também que essa semana começou a acontecer alguns testes de câmera com o diretor James Bobbin, pra ver mais ou menos, né, como que eles vão tá gravando algumas cenas na série e tudo mais, já que tá chegando muito perto de começar as gravações, e eu tô muito ansioso. Lembrando que a série vai começar a ser gravada essa semana, já na quinta-feira. Então assim, gente, menos de uma semana, provavelmente já vai ter coisas gravadas, provavelmente a qualquer momento eles já comecem a revelar pra gente um pouco mais do elenco, porque até agora a gente só sabe do trio principal. Então assim, muito ansioso, e tá vindo aí. Sim, gente, última notícia aqui sobre Percy Jackson, que acabou saindo aqui em cima da hora enquanto eu gravava, e é a mais recente. Fala com o ator Simon Sheen. Ele é um rumor, tá? Que esse ator, ele provavelmente vai estar na série pra estar interpretando um personagem que é menor, e aí ele participaria de 1 ou 2 episódios da primeira temporada. A gente não sabe se é realmente verdade isso, ou qual personagem seria, mas muita gente tá achando que pode ser que esse personagem seja o Gabe Chiruso. Talvez seja mesmo. Agora, falando um pouco sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um livro que ele é um prequel, né? Ele se passa antes da história original de Jogos Vorazes. A gente soube, né? Teve a confirmação de que a gente vai ter a adaptação do livro. Foi confirmada então a data de estreia do filme, a adaptação de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Ele vai sair no dia 17 de novembro de 2023. O livro então, ele vai se passar 60 anos antes da história original, né? A história que a gente conhece da Katniss e do Pita. Ele vai ter como personagem principal aqui, o narrador da história, é o Presidente Snow. Ele tá com seus 18 anos, mais ou menos. E aqui a gente vai encontrar, então, uma capital totalmente diferente. O Snow, ele vivia em uma parte mais pobre, digamos assim, da capital. Então a gente vai vendo um lado dele, assim, de como ele era antes, né, quando jovem, todo o desejo dele, como que ele foi se tornando quem ele é como presidente. Então é muito legal ver isso, como os jogos eram nessa época aqui, porque era totalmente diferente. Aqui eles não tinham essa questão de patrocinador, os jogos não era algo tão grande ainda, tão celebrado pelas pessoas. Então é muito legal ver essa questão aqui. É um livro que ele é meio que a grande assim, mas por mim poderia ter sido maior ainda. Eu não li ainda porque na época que lançou
teve muito comentário de diversas partes, assim, vários tipos de comentários, e eu não queria que isso afetasse a minha experiência além do livro, porque Jogos Vorazes é a minha distopia favorita de toda a vida neste universo. Então eu queria ler sozinho na minha paz do Senhor e conseguir pegar tudo o que eu queria, absorver tudo que eu queria da forma que eu poderia sentir, sabe? Essa história novamente. Então, provavelmente eu leia esse ano ou no começo do próximo. Eu quero muito tentar ler esse ano. Mas assim, né? Eu li 5 capítulos mais ou menos e o Snow é uma praga. É sobre isso. Após isso, na semana passada, se eu não tiver muito enganado, a gente teve a revelação, o anúncio oficial do ator que vai interpretar o presidente Snow no filme. E assim, eu tô muito animado, eu amei a escolha. Eu acho que o ator passa muito essa vibe de presidente Snow, uma peste, um ser humano detestável. E é isso. O ator Tom Blyth, ele foi o escolhido pra interpretar então o presidente Snow no filme de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E aí o Snow vai ter por volta dos seus 18 anos, mais ou menos. E aí, como eu falei, essa adaptação é um spin-off de Jogos Vorazes. E a história se passa 60 ou 64 anos antes da história da Katniss e do Peeta. Aquele é um adolescente, um jovem que busca criar o seu próprio legado e ser uma pessoa horrível. É isso. A estreia tá marcada pro dia 17 de novembro de 2023. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu adorei, assim, fazer a pesquisa, apesar de ser grande. Foi legal pegar essas informações, saber um pouco mais pra estar gravando o vídeo e trazer aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Assim que eu tiver notícias novas, eu já vou juntando pra acumular e conseguir gravar novamente esse quadro com outras coisas, com outras notícias sobre adaptações. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, vai me ajudar muito mesmo. Se inscreve aqui no canal, né? Porque aí a gente vai conseguindo levar pra mais gente isso. Tem o meu canal na Twitch também, se vocês puderem seguir lá. Eu vou estar fazendo live todos os dias a partir de umas 7, 8 horas mais ou menos. Só ir lá que eu vou estar online lá, lendo, produzindo, enfim, fazendo um sprint de leitura junto com vocês. Vai ser bem bacana. Deixa um comentário aqui sobre o que vocês acharam dessas notícias, se vocês já sabiam, se vocês já estavam atualizados sobre tudo isso, que aí a gente vai conversando, beleza? Eu tô produzindo e gravando muita coisa nova, eu juntei muito conteúdo, eu tava fazendo muita pesquisa, então acho que vocês vão gostar também. Vou estar trazendo esses quadros novos, essas coisas novas aqui, né, do mundo literário mesmo. Então, espero muito mesmo que vocês curtam e possam interagir aqui junto comigo, beleza? Então eu acho que é isso que tinha pra falar aqui com vocês, gente. Até o próximo vídeo, porque esse daqui já tá enorme, vocês não aguentam mais eu falando. É sobre isso. Não esquece de seguir. E enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!